paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados rádio ouvintes, vamos a mais um bloco deste nosso programa, temas de ensino social da igreja, de ensino social cristão. E hoje vamos concluir a reflexão sobre esse documento inspirado do Papa Francisco, chamado Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. E, como é um documento geral de evangelização, ele tem também, no meio dos seus diversos capítulos, um voltado para o campo social. Nós vamos hoje ainda aprofundar algumas dimensões deste ensino social da encíclica ou dessa exortação apostólica chamada Alegria do Evangelho. E eu vou tratar então de 4 pontos, de novo, retomar a questão da solidariedade, né? Como isso é tão importante, né? Esta é uma chave para que os bens necessários para uma vida digna cheguem a todos. Fomentar formas de solidariedade como base de uma sociedade justa e sustentável. E segundo, o planeta, que é de toda a humanidade, o cuidar da fragilidade deste planeta. Terceiro, a vocação do empreendedor. Pensar naqueles que, tendo recursos, né, muitas vezes hesitam em colocá-los a serviço de toda a comunidade, através de um empreendimento que eles seriam capazes de criar para quê? Para gerar riqueza e proporcionar emprego e trabalho a muita gente. E, no fim, os 4 princípios que o Papa Francisco apresenta no final da sua encíclica, que orientam o convívio social. Então vamos, de novo, iniciar com a oração deste Ano Nacional do Laicato. Como foi lembrado, o Papa recomenda que os cristãos leigos e leigas sejam realmente protagonistas da missão dentro da sociedade, né? Da aplicação da doutrina social cristã. E no Brasil temos o Ano Nacional do Laicato, em que lembramos esta missão nobre e tão desafiadora de leigos e leigas de serem sal da terra e luz do mundo. Oração para o Ano Nacional do Laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como Igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e, afinal, em todo o planeta, nossa casa comum. Ó Trindade Santa, nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam a sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz evangélica, a opção preferencial pelos pobres. Isso vos suplicamos, ó Deus uno e trino, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos de todos os cristãos. Amém. Estimados ouvintes, nós vamos então, neste terceiro e último bloco dos temas de doutrina social,
referentes à encíclica ou Exortação Apostólica à Alegria do Evangelho, tratar desses 4 temas que eu anunciei, a solidariedade, né? Aprofundando essas dimensões, essa dimensão da solidariedade e das suas formas práticas. O planeta, como missão de toda a humanidade, de cuidar, zelar pelo planeta. A vocação do empreendedor, aquele que, tendo recursos, é chamado a dar de si, né? A criar oportunidade de gerar riqueza e também de criar empregos e trabalho. E, por fim, esses princípios de que fala o Papa Francisco na sua exortação apostólica, né? Então, somos chamados a, primeiro, aprofundar, a viver a solidariedade cristã, que é uma virtude muito importante, né? Então, a economia moderna, né, ela é muito voltada para os mercados e vive e gira em torno dos mercados. E nós sabemos que uma tendência histórica tem sido a concentração dessas riquezas na mão de cada vez menos pessoas ou grupos, ou grandes empresas que vão se enriquecendo, vão se concentrando. E isso foi estudado recentemente, né, por autores como Thomas Piketty, né, um dos grandes economistas atuais, francês, da Sorbonne de Paris, que ele escreveu Economia da Desigualdade. Esse livro que fez furor, né, no mercado, né, do acadêmico no mundo inteiro, né, mostrando que o capital no século XXI. Esse é o título deste autor, né? Onde ele mostra o quê? Nesses 200 anos, últimos 200 anos, estudou esse fenômeno em muitos países, aconteceu uma concentração de riqueza das grandes fortunas. As grandes fortunas cresceram desmesuradamente, mais rapidamente do que os salários e outras formas que existem, né, de distribuição da riqueza. A riqueza se concentrou. Alguns ricos, cada vez mais ricos, grupos cada vez mais fortes e concentradores, né, através do mundo, né? E isto por causa, sobretudo, nesses últimos 20, 30 anos, através da financiarização da economia, né? A capitalização através no mercado financeiro, né? E isto, inclusive, fez girar todo um mundo, né, de riquezas paralelo ao mercado real, né, que é a economia onde se produzem e distribuem bens e serviços, né? Existe esse mercado, né, financeiro. Então, esse desequilíbrio, ele está gerando grande desconforto, né, e aumentando as desigualdades. E geram aquilo que o Papa chama de exclusão social, a economia do descarte, que para enriquecer, esses grandes não precisam mais de distribuir trabalho e cuidar da mão de obra, eles descartam isso, né? E cada vez mais se concentram em setores, né, onde o lucro é fácil e menos oneroso, menos ligado a emprego de mão de obra, né? Você tem alguns super especializados, né? Você tem hoje uma mão de obra muito especializada, né? Então a gente se pergunta, e afinal de contas, como é que vamos criar condições de vida e dignidade e de trabalho para essas massas de populações, né? Mesmo com a atualização, a modernização do emprego? Hoje nós sabemos que tanto na Europa como em outros países está se reduzindo, por exemplo, o tempo de trabalho, né? Em vez de 44 horas, 40 horas ou 36 horas por semana, né? Em vez dos 6 dias de trabalho ou de 5 dias de trabalho, fala-se hoje em 4 dias de trabalho, né? Então, sexta, sábado, domingo seriam livres, né? Porque não há necessidade de tanto tempo físico, se esse trabalho é produzido, realizado de forma eficiente com as modernas técnicas, né?
Então vejam como isso tudo exige um novo tipo de planejamento que permita as pessoas a serem integradas. E isso só vai acontecer se houver, se o princípio que gera e que orienta toda essa parte da economia global e de economias nacionais também, que aliás hoje não são mais autônomas, as economias nacionais hoje são muito governadas por esses grandes consórcios e grupos internacionais, né, pela globalização. Então, como gerir tanto as economias nacionais como a economia global num sentido de solidariedade, né, de buscar inclusão social, de buscar dignidade, né, das pessoas. Então, diz o Papa no número 203 da sua exortação, a dignidade de cada pessoa humana e o bem comum são questões que derivam e deveriam estruturar toda a política econômica. Vejam, né, essa política econômica macro e também micro devia ser inspirada em quê? Em dignidade de cada pessoa e do bem comum, da busca do bem, e não da riqueza, né, e do crescimento puro e simples, né, da acumulação de riqueza na mão de alguns, né? Mas às vezes parecem somente apêndices, né? Essa dignidade e o bem comum parecem apêndices adicionados de fora para completar um discurso político sem perspectivas nem programas de verdadeiro desenvolvimento integral, né? Então esses discursos vazios, seja a nível de políticos e de governos nacionais, seja de representantes de grandes organismos internacionais, como é a Organização Mundial do Comércio, ou então a FAO, a Organização para a Agricultura, e assim por diante, e da saúde. Quantas palavras se tornam molestas para esse sistema, escreve o Papa Francisco. Molesta que se fale em ética. Molesta que se fale em solidariedade mundial. Molesta que se fale de distribuição de bens. Molesta que se fale de defender os postos de trabalho. Molesta que se fale da dignidade dos fracos. Molesta que se fale de um Deus que exige um compromisso em prol da justiça. Isso é um conjunto de uma frase muito forte do Papa Francisco. A solidariedade hoje, pessoal, esses grandes não querem ouvir falar. Não. Cada um por si, Deus por todos, que o diabo carrega o último, né? Como nós dizemos numa expressão popular. E o Papa continua. Outras vezes acontece que essas palavras se tornam objeto de uma manipulação oportunista que as desonra. Solidariedade, fica degradado a pequenas ações, né? Até assim perfumaria, né? De a empresa diz, nós fazemos obra social, nós tem lá um pequeno projeto, um projetinho que é apresentado como a grande realização daquela empresa, que está no fundo, é mesmo ainda parecer bonito, dentro do quadro onde ela está explorando tantas milhares de pessoas ou situações também econômicas e de recursos. A cômoda indiferença diante dessas questões esvazia a nossa vida e nossas palavras de todo significado, escreve o Papa. A vocação de um empreendedor, e aqui já falamos desta dimensão do empresário, né, que deve dar forma social a esses bens, e uma forma produtiva e distributiva, produzir e distribuir bens e riquezas, produzir, gerar riqueza e distribuir trabalho e renda. A vocação de um empresário é uma nobre tarefa, vejam aí, desde que se deixe interpelar por um sentido mais amplo da vida. Isso permite-lhe servir verdadeiramente ao bem comum, com seu esforço por multiplicar e tornar os bens deste mundo mais acessíveis para todos. Que coisa, né? Nós, às vezes, esquecemos de falar desta classe dos empreendedores, né? Eles, às vezes, eram quase que descartados ou demonizados. Eles são os exploradores e tal. Não é bem assim. Claro que tem, e nós vemos aí hoje, sobretudo, o grande capital financeiro explorador. Mas os pequenos e médios empreendedores,
que nós conhecemos e que estão muito ativos no nosso Brasil também, eles são realmente uns heróis. Muitas vezes eles lutam contra Deus e todo mundo, e contra, às vezes, um Estado também voraz, né, em termos de impostos. Leva mais de 40%, toda a produção já vai para o Estado. Muitas vezes sabemos como nos nossos países, sobretudo no Brasil, por exemplo, né, esses recursos, esses impostos são mal empregados, são às vezes desviados, são roubados ou então são dilapidados por políticas ineficazes. Então, diz o Papa, não podemos mais confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado. O crescimento equitativo exige algo mais do que esse crescimento econômico, embora o pressuponha, claro, né? O crescimento econômico é necessário. Requer decisões, programas e mecanismos em processos especificamente orientados para uma melhor distribuição das riquezas, para a criação de oportunidades de trabalho, para uma promoção integral dos pobres, que supere o mero assistencialismo. Olha que coisa significativa na afirmação desse Papa Francisco, no número 204 desse documento, Alegria do Evangelho. E segue ainda o texto: longe de mim propor um populismo irresponsável. O Papa não quer populismo irresponsável, mas a economia não pode mais recorrer a remédios que são um novo veneno, como quando se pretende aumentar a rentabilidade, reduzindo o mercado de trabalho e criando assim novos excluídos. Então, a robotização a ferro e fogo, automatizar onde puder, para quê? Reduzir o gasto de mão de obra e aumentar o lucro do capital. Isso é uma coisa irresponsável, isso é uma coisa contra todos os princípios de uma sã evolução. Claro que temos que procurar sempre maior rentabilidade, mas sempre tomando em conta a necessidade também de criar postos de trabalho, de valorizar a mão de obra, qualificar essa mão de obra, porque no fundo sabemos quem realmente gera riqueza, em primeiro lugar, são as pessoas, são os técnicos, são as pessoas qualificadas. E o capital está aí como um instrumento, é a causa instrumental da riqueza, como dizia já o nosso saudoso Papa João Paulo II. Falando do trabalho humano, né? A única causa eficiente da geração de riqueza é o trabalho, é a mão de obra, são as pessoas, são as inteligências. Enquanto que a tecnologia, né, que também é fruto desse trabalho, né, e o capital, que são os bens financeiros, eles são instrumento, e mero instrumento para a produção de bens. Peço a Deus, escreve ainda o Papa, e cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. A política, diz o Papa, tão denegrida, é uma sublime vocação. A política é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Escreve o Papa, aqui citando a Comissão Social dos Bispos da França, do ano de 1999. Temos que nos convencer, continua o Papa, de que a caridade é o princípio não só das micro-correlações estabelecidas entre amigos, na família, no pequeno grupo, mas também das macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos e políticos. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo e a vida dos pobres. Políticos que tenham verdadeiramente a peito a sociedade, o povo e a vida dos pobres. É indispensável que os governantes e o poder financeiro levantem o olhar e alarguem as suas perspectivas, procurando que haja trabalho digno, instrução e cuidados sanitários de saúde para todos os cidadãos. E por que não acudirem a Deus pedindo-lhes que inspire os seus planos? Sou convencido, conclui o Papa, neste ponto, de que
a partir de uma abertura à transcendência, poder-se-ia formar uma nova mentalidade política e econômica que ajudaria a superar a dicotomia absoluta entre a economia e o bem comum social. Vejam como é tão rica esta lição do Papa Francisco na sua exortação apostólica, chamando a atenção aos políticos e a sua missão nobre, mas também exigente, né, de cumprir, buscando cumprir a sua missão, buscando o bem comum e não o bem apenas próprio ou do seu capital. Então, se alguém se sentir ofendido, dizendo o Papa no final destas reflexões sobre o empreendedor cristão, se alguém se sentir ofendido com as minhas palavras, saiba que as exprimo com estima e com o melhor das intenções, longe de qualquer interesse pessoal ou ideologia política. A minha palavra não é do inimigo, mas nem de um opositor. A mim interessa-me apenas procurar que, quantos vivem escravizados por essa mentalidade individualista, indiferente e egoísta, possam libertar-se dessas cadeias indignas e alcancem um estilo de vida e de pensamento mais humano, mais nobre, mais fecundo, que dignifique a sua passagem por essa terra. Então, com isso, concluímos essa parte. E, por fim, então, eu quero lembrar brevemente ainda esses princípios de que fala o Papa Francisco, né, no final desta sua encíclica, depois de falar da inclusão social dos pobres e da missão do empreendedor e do político na nossa sociedade, né? Então, são 4 princípios que o Papa cita aqui como importantes para nós compreendermos e procedermos de maneira correta em toda essa ação social, né? Então, o tempo é superior ao espaço, diz o Papa. Existe uma tensão bipolar entre a plenitude e o limite, né? Nós temos sempre na ideia de que temos que realizar um grande ideal, mas nossas forças são frágeis, nossas capacidades são limitadas. Então, o tempo é superior ao espaço. Nós temos que dar tempo para a realização dos projetos, esses projetos que visam, pouco a pouco, passo a passo, realizar uma maior justiça. A plenitude gera a vontade de possuir tudo, e o limite é o muro que nos aparece pela frente. O tempo, considerado em sentido amplo, refere-se à plenitude como a expressão do horizonte que se abre diante de nós. O momento é a expressão do limite que se vive no espaço circunscrito. Então, esse é o primeiro princípio. Podemos ler esse conjunto dessa reflexão do Papa nos números 222 em diante desta sua exortação. Segundo, unidade prevalece sobre o conflito. O conflito não pode ser ignorado ou dissimulado, diz o Papa, mas deve ser aceito. Mas não devemos esquecer o nosso grande objetivo, que é a busca da unidade. E ele acaba prevalecendo se as pessoas, as partes envolvidas, realmente tiverem como meta comum a busca do bem de todos. Terceiro, a realidade é mais importante que a ideia. Muitos se apegam a certas ideias e propostas, acham que isso aqui, né, isso são as ideologias aí, que às vezes são impostas a ferro e fogo, e acham que nós somos os únicos que têm a verdade, como aconteceu com alguns partidos nesse nosso Brasil. Os outros todos são uns sei lá, não respondem ao verdadeiro projeto de justiça e fraternidade, o que não é verdade. Há muitas formas de buscar realizar isso. Tivemos vários partidos no Brasil que buscaram, de fato, um ideal de justiça e fraternidade. Então, essa absolutização em que alguns se meteram na cabeça que são eles os únicos que são os defensores dos pobres, isso não é justo. Então, isso não é verdade. A realidade é mais importante do que a ideia. Uma coisa é você ter umas ideias fantásticas, fazer um programa, outra coisa é a realidade. E na realidade, muitas vezes, essas ideias não são vividas assim como elas foram definidas e anunciadas. Há muitos desvios, houve muita corrupção, também daqueles que no início pareciam realizar todo um projeto de justiça social. Terceiro, o todo é superior à parte.
né? Aí nós temos que ter muito cuidado, né? Nós temos que cuidar de cada parcela, cada dimensão do trabalho, de cada dinamismo que tem que ser promovido, mas tem que se buscar sempre o todo. Isso é o conjunto. O conjunto da obra, no fim, vai dizer: isso aqui foi bem feito. E assim é que se pode proceder. No fim, o diálogo social como contribuição para a paz. Nós temos que ter este grande princípio de que a evangelização implica também um caminho de diálogo, como diz o Papa. E com isso eu vou concluindo também esse bloco, citando mais uma vez o Papa. Nesse momento existem, portanto, 3 campos de diálogo que a Igreja deve estar sempre presente, cumprindo um serviço a favor do pleno desenvolvimento do ser humano e procurando o bem comum. O diálogo com os Estados, né, os vários países entre si, com a sociedade, o diálogo com a sociedade, que inclui o diálogo das culturas e das ciências, e com os outros crentes, num diálogo com as outras religiões, as outras formas de cultuar a Deus e as outras convicções espirituais que não fazem parte da Igreja Católica. Então a Igreja deve procurar esse diálogo nesses 3 campos, né? Com o Estado, com a sociedade e com as demais crenças e religiões. Em todos esses casos, a Igreja fala a partir da luz da fé que lhe dá e oferece a sua experiência de 2000 anos e conserva sempre na memória as vidas e sofrimentos dos seres humanos. Isso ultrapassa a razão humana, mas também tem um significado que pode enriquecer a quantos não creem e convida a razão a alargar as suas perspectivas. Então, o diálogo da fé e da ciência, o diálogo ecumênico, as relações com o judaísmo, o diálogo interreligioso, e o diálogo no comportamento da liberdade religiosa, né? O diálogo num contexto de liberdade religiosa. Tudo isso é importante, mas nós podemos realizar uma sociedade mais justa e mais fraterna. Esse é o grande objetivo dos ensinamentos da doutrina social cristã. Muito obrigado, meus amigos, pela sua escuta e pela sua participação nesses programas de doutrina social cristã. Frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.